Oi pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui em história, tá? Então o tema de hoje do nosso roteiro de estudo vai ser Guerra Civil Espanhola, tá bem? Então capítulo 27, página 19 e 20 a gente vai ver hoje, tá? Então para amarrar esse finalzinho, para que no nosso próximo encontro a gente possa falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, Guerra Civil Espanhola. O que é guerra civil? Para começar, guerra civil é quando forças contrárias se organizam dentro de um país, dentro de um território nacional, e eles entram em combate, né? Então, aqui nesse caso, a gente está falando de duas frentes distintas. Então, assim como em outros lugares da Europa, ideias extremistas estavam se disseminando, né? Então eu tenho ideias de extrema direita, ideias de extrema esquerda, tá bom? Então a gente já viu que nazifascismo, extrema direita, né? E União Soviética, que foi formada a partir da Revolução de esquerda, e depois o Stalin, que é extrema direita, né? Então a gente tem essas formas diferentes de analisar essas ideologias, tá? Então você vai ver, lá no primeiro parágrafo, ele vai dizer de como na Espanha vai se organizar movimentos inspirados em ideias de esquerda, ideias socialistas, né? Então, uma mudança de poder, uma mudança na forma de poder, manifestações estudantis, greves operárias, governo que é trocado, o rei ele é obrigado a abdicar e tudo mais, e a Espanha vai se organizar numa nova forma de governo, um regime, né, um novo regime, na verdade, republicano, tá? Então mudou-se a forma lá, tá? No início você vai ter o cenário de alternância de poder entre esquerda e direita, né? Até que em 1936 a Frente Popular ganha a eleição, né? Aí que o bicho vai começar a pegar, né? Essa Frente Popular, que era a coalizão de esquerda, aqui até fala, ó, formada por stalinistas, trotskistas, anarquistas e tudo mais, eles queriam fazer reformas bastante significativas de reformas sociais que contrariavam os interesses de um grupo mais conservador, vamos dizer, né? Dessa maneira. Então, quando a Frente Popular ganha as eleições em 1936, o grupo contrário, né, a oposição, de certa forma, ela vai não concordar, ela vai discordar do resultado das eleições e vai começar os embates, de certa forma, né? Quem era a oposição desse governo que teria ganhado a eleição? Então, a Frente Nacionalista, formada por integrantes da Igreja Católica, empresários, militares, monarquistas e a Falange, né? O que era a Falange? A Falange era o segmento militar, né? O líder dessa Falange, o líder militar, era o general Francisco Franco, o famoso general Franco que governou durante muito tempo a Espanha, uma ditadura, né? E a direita ela vai reagir contra a possibilidade, né, contra esse cenário que vai se formando de uma Espanha governada pela Frente Popular. Começa-se um cenário de extrema perseguição política, né? Então você vai ter lá extrema violência, assassinatos, perseguição e tudo mais. E a esquerda, é claro, né, no movimento de reação, vai organizar a sua resistência também. Então eu tenho de um lado a Frente Popular, do outro lado a Frente Nacionalista, tá bem? Então, polarização, extrema direita, extrema esquerda, certo? Aqui, essa guerra que vai se formar dessas diferenças diferenças ideológicas, muitos historiadores analisam isso como um prenúncio de uma Segunda Guerra Mundial, né? Porque as alianças elas já começam a se articular nesse sentido. É claro que os ditadores, aqueles que já estavam organizados, vamos dizer assim, como na Itália, como na Alemanha, como em Portugal com Salazar, eles vão apoiar o general Franco,
né? Eles vão apoiar. Então, veja, mesmo a União Soviética tentando apoiar a Frente Popular, naquele momento a União Soviética não quis se indispor abertamente contra, naquele cenário internacional, naquele jogo geopolítico que estava acontecendo naquele momento, certo? A Frente Popular, ela foi ajudada, assim, pelos grupos que foram se formando, né? Por grupos simpatizantes dessa ideologia socialista. Isso era denominada Brigadas Internacionais. Muitos, inclusive aqui está citando, ó, nomes importantes como Hemingway, George Orwell, né? Eles também, inclusive, muitos lutaram nessa guerra, tá? Então, e outra coisa, eu tenho que lembrar que uma guerra civil, ainda mais naquele contexto, era ali, território por território, né? Tem muitos documentários, tem muitos filmes, tem séries, inclusive, que falam desse momento da história da Espanha, tá certo? Então, aquela guerra foi se desenrolando durante um certo tempo, até que a extrema-direita, ela consegue ir tomando território, né? Ela tinha muito mais ajuda do que o outro lado, e toma o poder, né? A Frente Popular, ela é derrotada, Franco assumiu o poder, né? Ele consegue chegar na capital e tomar o poder e governa a Espanha durante um bom tempo, de 1939 a 1975, algumas décadas, né? Durou até a sua morte. Uma característica de governo totalitarista, lembra que a gente já falou, né? Então, geralmente, aquele modelo, aquele regime, ele dura até a morte do seu líder, porque eles cultuam o líder e tudo mais, tá certo? E para finalizar, aqui embaixo, inclusive, fala da obra de Picasso, Pablo Picasso. Guernica é o nome de um lugar, então houve um bombardeio e esse lugar teve uma destruição muito grande, e esse artista ele vai reproduzir em um painel com o nome dessa cidade. Então ela é bastante interessante, dei uma olhada lá no finalzinho da página 20, tá bom, pessoal? Então, por hoje a gente vai falar sobre isso, tem exercício para fazer, faça os exercícios. Na dúvida do exercício, pergunta, né? Pergunta lá, não entendi o que esse exercício quis dizer e tudo mais, mas vocês já sabem, já estão acostumados a fazer isso, né? Tá? Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui, tá? Vou tentar mandar ainda hoje para vocês o material sobre filosofia e sociologia, tá bem? Beijo, até a próxima!